de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, irmão pastor Amauri. Seja bem-vindo a nos ajudando na nossa live, né? Hoje nós vamos estar estudando junto a lição de número 3, a lição 3 do primeiro trimestre do ano de 2025. Lição 3 é a encarnação do Verbo. É o que nós vamos estudar nesta noite. Encarnação do Verbo. E nessa noite nós vamos elencar, no primeiro tópico, elencar as heresias que nega a corporeidade de Cristo. E no tópico de número 2, nós vamos descrever a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. E no tópico de número 3, relacionar como as heresias que negam a humildade e a deidade de Cristo se revela atualmente, ou seja, nos nossos dias de hoje. Então, isso que nós vamos estar falando no decorrer do nosso estudo. Antes nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite, meu Deus, por mais um dia, por mais esse momento, Senhor, por mais esse privilégio, Pai, de nós estarmos nessa live, como nós fazemos, ó Deus, todas as quarta-feiras, pela Tua permissão, Senhor. Todas as quarta-feiras, estudamos, ó Deus, a lição da nossa revista, da Escola Dominical. Senhor, esse estudo bíblico, meu Deus, de todas as quarta-feiras, 19 horas, através, Pai, da internet, através do YouTube, através do Facebook e do WhatsApp, meu Deus. Nós pedimos ao Pai querido que o Senhor venha nos abençoar, Senhor. Que o Senhor venha abençoar aqueles que vão estar conosco, aqueles que já estão conosco. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, em favor daqueles que estão doentes, daqueles que estão enfrentando dificuldade, problema. Colocamos, ó Deus, tudo sobre as Tuas mãos e pedimos, Senhor, sabedoria, entendimento, graça, que o Senhor venha nos dar, Senhor, sabedoria para nós interpretarmos segundo a Tua vontade e não do jeito que nós queremos. Assim, ó Deus, eu te louvo, te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. A paz do Senhor Jesus também, minha irmã Terezinha, glória a Deus. A irmã Terezinha disse assim, ela disse: a paz do Senhor, pastor Arnaldo, que Deus abençoe. Fico feliz por mais um estudo bíblico. Deus abençoe a todos os ouvintes. Amém, Terezinha, que Deus abençoe. Fico feliz também pela tua presença conosco, de estar nos ajudando. A paz do Senhor também, missionária Graça. Que Deus abençoe, seja bem-vindo também a nos ajudar na nossa live, né? Hoje, então, lição de número 3, a encarnação do Verbo. Texto áureo diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai,
cheio da graça e de verdade. A paz do Senhor também, nosso irmão Romildo. Verdade prática. A vinda do Senhor, a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Glória a Deus, né? Mesmo que há pessoas que querem negar, não tem como sustentar essa afirmação, né? Porque realmente é real o que o Senhor Jesus veio em carne, osso, em corpo, igual eu e você, né? Então ninguém pode negar a presença de Jesus, a presença do nosso Deus em carne conosco, né? Por isso que hoje nós vamos estudar sobre a encarnação do Verbo, que é realmente quando Jesus nasceu e exerceu um ministério tremendo sobre a face da terra, com um corpo igual ao meu, igual ao seu, e depois ele se entregou à morte de cruz por amor a mim e também a você. Nossa leitura em classe de hoje, nós vamos ler o livro lá nas cartas de João, capítulo 1. Capítulo 1, João 1, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1, 2, 3, que diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram das palavras da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Verso 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, porque para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Agora nós vamos para 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo do 1 ao versículo 3, que diz assim: amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que nós aprendemos muito na leitura da palavra do nosso Deus. A paz do Senhor também, nossa irmã Maria Diene. Deus abençoe, irmã Maria Diene. Seja bem-vindo também nos ajudando na nossa live, né? Então, voltando ainda para a nossa leitura, agora nós vamos ler João, lá nas cartas nós estamos lendo, João 2, nós vamos ler o versículo 7, que diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e é anticristo. Glória a Deus por isso. Então vamos ler a Bíblia, aprender da palavra de Deus, para nós não sermos enganados neste mundo, né? Hoje então nós vamos estar estudando essa lição, e na nossa introdução ela nos diz assim, vamos começar a apologética cristológica
no presente trimestre como tema a encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. Então nós estamos iniciando hoje, nesse trimestre, onde nós vamos estar estudando sobre apologética cristológica. O que é apologética, o qual nós vamos falar agora? Apologética são pensamento que afirma ser a fé comprovada pela razão. Isso significa apologética. E cristológica significa divindade de Jesus, aliás, história e doutrina de Cristo. Então, quando nós falamos em cristológica, nós estamos falando na história e também na doutrina de Cristo. E continuando então, o mesmo apóstolo João se empenha em mostrar também a deidade absoluta de Jesus e se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico e também um corpo humano. João então se preocupou muito de mostrar isso para todos nós, para todos os leitores da palavra de Deus. A presente lição é uma apologia à humanidade plena. E nós olhando para a palavra de Deus, então nós vamos ver que nós precisamos de conhecer a Bíblia. Não basta só ser um cristão, não basta só estar na igreja, mas precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. E para isso nós precisamos então estar sempre lendo, estudando a palavra do nosso Deus. Então, o nosso primeiro ponto que nós vamos estar estudando aqui hoje, nosso primeiro tópico, ele vai falar sobre as heresias que negam a corporeidade de Cristo. Nega que Cristo teve o corpo. E a Bíblia diz que Jesus veio aqui nesse mundo com um corpo semelhante ao meu, semelhante ao seu. Então, por isso que nós vamos estudar sobre as heresias que está negando a corporeidade de Cristo, ou seja, que nega que Cristo teve o corpo, né? E o primeiro ponto que nós vamos falar é o que é docetismo. O que é docetismo? Nós precisamos então estar sempre aprendendo, né? E aqui diz assim, que o termo, ele vem da palavra, ele vem lá do grego, o termo docetismo, o termo vem do grego, dotel, que significa ter aparência. Então, quando nós falamos o que é docetismo, nós vamos entender que é ter aparência. Aí nós vamos então ver aqui agora em seguida que diz assim: o docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja, que consiste em negar Jesus e negar que Jesus tivesse tido um corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como fosse um fantasma. Olha aí, eles negam que Jesus teve um corpo. Então, quando nós falamos da palavra docetismo, nós vamos ver e está sempre entendendo que docetismo significa negar a existência do corpo de Cristo, negar a existência de Jesus em corpo igual eu e você. Então, isso é uma negação. Eles negam, né? O docetismo. Então, nós vamos falar muito nessa noite sobre o docetismo. Quando nós falamos docetismo, você vai sempre entender que era uma seita que negava que Jesus veio em carne a este mundo, que ele tinha um corpo semelhante ao meu e semelhante ao seu.
Então, o docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e que consistia em negar que Jesus tivesse um corpo físico humano, e falava que Jesus apenas era como fosse um fantasma. Jesus não tinha um corpo, era apenas uma aparência igual a um fantasma. E a palavra de Deus mostra claro para nós como que Jesus veio a este mundo com um corpo semelhante ao meu, o seu, e depois ainda morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, levou sobre si todas as nossas culpas, todas as nossas dores e sofreu por cada um de nós. A paz do Senhor também, nossa irmã Adriana. Então, nós vamos entender aqui, o ponto 2 fala assim, já vimos o que é o docetismo, é uma doutrina que nega que Jesus teve um corpo semelhante ao meu e o seu. Agora, no ponto 2, o que os docetas ensinavam sobre Jesus é o que nós vamos ver agora. Os seguidores dessa heresia, eles ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque, então, aqui que nós vamos destacar humildemente a humildade de Jesus como verdadeiro homem. Jesus, ele viveu neste mundo como um verdadeiro homem. Teve pai, teve mãe, teve família, irmãos. Jesus padeceu, sofreu, chorou, amou, e nós precisamos então estar sempre atento para nós ouvirmos a palavra de Deus, conhecermos a palavra de Deus e não cairmos naqueles ensinamentos, doutrinas falsas que nega a existência de Jesus em corpo físico igual eu, igual você neste mundo. Então, nós precisamos entender aqui, que fala que os docetas, o que é os docetas? Eles ensinavam sobre Jesus. Então, o seguidor dessa heresia, eles ensinavam muitas coisas fora das Escrituras, que contraria a palavra de Deus. Então, por isso que o nosso enfoque, ou seja, nós precisamos estar atento, estar focado dessa forma, dessa mentira, desse ensinamento errado, dessa doutrina errônea, que nega a existência de Jesus que veio em corpo a este mundo. Então, por isso, o nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Então, o evangelista Lucas, ele descreve um começo muito humano. Ele diz que Jesus teve parente, amigos. Ele fala também dos seus pais, ele fala dos seus amigos, ele fala do que a Bíblia descreve verdadeiramente, também sobre Zacarias e Isabel, José e Maria. Então nós vemos aí os parentes, os amigos, tudo de Jesus, né? Depois nós vimos que vizinhos, primos, pastores, Simeão, Ana, tudo isso a Bíblia mostra sobre o passado de Jesus, tudo que influencia durante a passagem de Jesus aqui sobre a face da terra. Isso sem contar ainda o relato sagrado da infância de Jesus, sem contar aquilo que Jesus passou na sua infância, que enfoca também o seu desenvolvimento físico, intelectual e também espiritual. Então, tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. Lucas 2, capítulo 40 e o versículo 52. O que
os principais docetas dizia sobre Jesus. O que eles diziam? Nós precisamos entender então. Docetas vem do docetismo, que significa pessoas adepto a docetismo. Pessoas então de uma religião, de uma doutrina que era realmente enganosa, que negava a existência de Jesus que veio em corpo físico sobre a face da terra, né? Então, nós precisamos entender tudo isso. O que os principais docetas então diziam sobre Jesus? Nós vamos então entender aqui 3 pontos que nós precisamos destacar. 3 pontos. A heresia que negava Jesus, que Jesus Cristo tivesse vindo em carne, no caso Cerinto. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Olha aí, negava o nascimento de Jesus, como Jesus nasceu, como a Bíblia mostra, como a Bíblia descreve, inclusive mostrando quando Jesus nasceu, ele precisou nascer numa manjedoura, num lugar muito humilde, porque não achou lugar para nascer. Então ele foi nascer como fosse, para nós entender um pouquinho, até no próprio nascimento de Jesus ele foi desprezado. Ele não teve um palácio, não teve lugar luxuoso, mas ele foi nascer numa manjedoura ali próximo aos animais, né? Então nós vemos que 3 principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto. Nós vamos entender então Cerinto. Cerinto era uma pessoa, ele era uma pessoa. Então ele era uma pessoa que negava, ele era um religioso, negava os princípios bíblicos, negava a vinda de Jesus como a Bíblia descreve. Ele era um heresiático, ou seja, uma pessoa que pregava heresia, ensinava heresia. Ele era cristão e ele era um primitivo que viveu por volta dos séculos 1 e do século 2. Ou seja, era uma pessoa, um dos primeiros seguidores de Jesus. Ele viveu entre o século 1 e o século 2. E ele era um opositor de Paulo. Quem é esse Paulo? O apóstolo Paulo. Ele era opositor, ou seja, ele negava aquilo que Paulo ensinava. Ele era contra aquilo que Paulo ensinava. E Paulo dizia assim: eu recebi do Senhor o que também vós ensinei. Jesus então ensinou Paulo e Paulo trouxe para nós. Mas esse homem, o Cerinto, ele era cheio de heresia, ensinava heresia. Ele negava os ensinamentos de Jesus e pregava contra, ele era opositor ao apóstolo Paulo. A paz do Senhor, minha sobrinha Maria Alves, glória a Deus, lá de Popolina também, filha da irmã Terezinha, né? Glória a Deus. Sempre conosco aqui também, a minha sobrinha Maria, Deus abençoe. Então, voltando aqui ao nosso estudo. Então, esse Cerinto aqui, ele era uma das pessoas cheia de heresia, que ele era heresiarcas, porque ele pregava muita heresia, negava que Jesus tivesse vindo em carne. Então, o primeiro ponto era Cerinto, que negava o que? O nascimento virginal de Cristo, de Jesus Cristo, e ensinava o que? Ensinava o docetismo. Ele ensinava o docetismo, essa doutrina que negava o nascimento virginal de Cristo. E ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso.
Depois nós vamos falar sobre o Saturnino. Saturnino, o que era Saturnino? Saturnino era o deus romano da agricultura. Olha aí. Sabe que as pessoas muito religiosas, elas têm um deus para tudo. Elas têm um deus para casamento, elas têm um deus para chover, elas têm um Deus para parar a chuva, ela tem um Deus para tudo, mas esse Deus que eu estou falando não é o Deus criador do céu e da terra, é o deuses com D minúsculo, com letra minúscula. É por isso que é muito importante você nunca escrever o nome de Deus com letra minúscula, porque quando você escreve com letra minúscula, talvez você escreve por simplicidade tudo, mas significado de Deus tem que ser com letra maiúscula, porque ele é o Deus verdadeiro, é o Deus criador dos céus e da terra, né? Então, Saturnino, o principal representante do gnosticismo. Nós vemos que a palavra mostra claramente para nós também que esse gnosticismo era um movimento religioso. Olha aí, vai prestando atenção. Movimento religioso. É por isso que eu sempre falo, a gente, olha, tem que tomar muito cuidado, porque religião, o nome religião seria religar a Deus. Mas as pessoas fazem muita confusão, nega Jesus por causa de uma religião. Então, temos que tomar muito cuidado. A religião, ela pode levar as pessoas a achar que está servindo a Deus e está servindo apenas uma placa, servindo apenas uma religião. Então, é muito importante nós estarmos olhando para a palavra de Deus. E voltando aqui então, esse docetismo, ele foi contemporâneo também do apóstolo João em Éfeso, e o Saturnino. O Saturnino, o principal representante do gnosticismo, lá sírio, e ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana, em mera aparência, ou seja, negava Jesus também, né? Esse ensino religioso negava Jesus. Então, pregava que Jesus era apenas uma aparência, não era real, não era verdadeiro, né? E também nós vamos falar de Marcião. Marcião é um outro heresiarca, ou seja, um outro que ensinava heresia, que negava ser Cristo verdadeiro e também humano. Mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou substância éterea. Nós vemos então que de todos os lados eles negavam Cristo, negava Jesus que tivesse igual nós conhecemos, corpo, alma e espírito. E que Jesus, a palavra de Deus mostra que ele teve um corpo igual o meu, igual o seu. Por isso até que ele foi à cruz do Calvário e verteu o sangue que tem o poder de salvar eu e salvar você. Tem o poder de salvar todas as pessoas. Por isso a Bíblia nos fala que nós fomos comprados com preço precioso, que não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Então, é isso que a Bíblia nos ensina, né? No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu mencionando até mesmo o local em Belém da Judéia. A Bíblia mostra até o local que Jesus nasceu, né? Em Belém da Judéia.
e ensina também a época no reinado do César Augusto, que foi o imperador romano. E a Bíblia também, ela fala também sobre o corpo físico de Jesus, lá no livro de João, nas cartas, no caso, no livro de João, no capítulo 2, no versículo de número 21. Então, se você abrir a Bíblia, lá no livro de João, se você pegar o capítulo 2, versículo 21, você vai ver o que a Bíblia fala realmente também sobre o corpo físico do Senhor Jesus. Então nós falamos sobre esses 3 pontos para nós entender, e esse Marcião que nós falamos aqui, eu quero dizer que Marcião foi o primeiro bispo condenado como herege na história do cristianismo. Olha aí, esse começou a pregava heresia, negava a existência de Jesus no corpo físico. Ele era um bispo que ele foi condenado como herege, ou seja, que pregava heresia, ensinamento não verdadeiro. E na história do cristianismo, ele era uma dessas pessoas que negava também a vinda de Jesus com o corpo físico. Agora, nós vamos entender uma coisa. Talvez muitos ainda não entenderam. Por que João ensinava tanto? Por que João se preocupava tanto? Igual eu e você, nós lemos na leitura em classe, lá nas cartas de João, no livro de João, no capítulo 4, e no versículo 1, que diz: amados, não creais em todos os espíritos, mas provai do Espírito de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Aí fala assim: nisso conhecereis o Espírito de Deus, porque o Espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Por isso que João falava isso. Talvez agora você começou a clarear. Por que o apóstolo ensinava isso? Porque naquela época existia esses opositores do evangelho que ensinava através das suas religiões, através das suas heresias, ensinamentos falsos, porque eles eram falsos profetas, ensinava o povo que Jesus não veio em carne. Então, por isso que nós estamos estudando hoje. Agora você vai começar a perceber que é muito importante nós estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Nós conhecermos dessa forma porque João, ele sempre mencionava na sua palavra. Aí ele fala aqui, nisto conhecereis o Espírito de Deus, porque nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Aquele espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse não é de Deus, mas ele é o quê? Espírito de falso profeta. Então, olha o que nós precisamos entender, então, voltando lá no na nossa leitura em classe, né? Então, continuando aqui agora, nós entendemos já por que João ensinava dessa forma. De repente você já leu a Bíblia lá, você já leu várias vezes, mas por que João pregou isso? Porque naquela época existia os falsos mestres, os falsos ensinadores que pregavam que Jesus era apenas um fantasma, que ele não veio em carne, que ele não tinha um corpo físico, que Jesus não possuía um corpo físico. Então, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus é o que nós vamos continuar estudando. O tópico 2, o primeiro ponto, é o que era desde o princípio. Olha aí, vamos entender o que era desde o princípio, ou seja, desde o começo. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos e também Lucas
que são denominados de evangelho sinótico. Por que evangelho sinótico? Porque os três evangelhos que nós estamos citando aqui agora, o evangelho de Mateus e de Marcos e de Lucas, eles são três evangelhos semelhantes. Eles têm praticamente as mesmas narrativas, eles falam muito sobre as mesmas narrativas, cada um mostra na sua visão. Mas olha, por isso que é chamado de os evangelhos sinóticos. Sinóticos. É sinótico, que significa o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, por contar uma grande quantidade de história em comum, narrativas na mesma sequência e às vezes com as mesmas frases. Então, ou seja, são três evangelhos meio semelhantes. Então, quando você ouvir falar os evangelhos sinóticos, você entende que é isso, evangelho sinótico, que são Mateus, Marcos e Lucas, por contar uma grande quantidade de história, conta muita história, traz bastante conhecimento para nós lá do passado, e conta história muito comum, e narrativa na mesma sequência, e às vezes com as mesmas frases usadas pelos três. Então, é isso que é chamado evangelhos sinóticos. E agora, apresenta Jesus, os evangelhos sinóticos, eles apresentam Jesus ressaltando os seus aspectos humanos, ao passo que João força o aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela, aliás, exteriormente, e pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. Então, ou seja, para nós entender um pouquinho, enquanto os três evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, eles estão fazendo o quê? Eles estão apresentando Jesus e ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João, então, ele já reforça o aspecto divino. Ou seja, os três evangelhos estão mostrando Jesus como eu e você, humano, mostrando Jesus, a passagem dele como homem sobre a face da terra. Enquanto isso, o evangelho de João está apresentando, então, mostrando Jesus no aspecto divino. Os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João revela interiormente. Ao passo que João, então, revela interiormente. O que significa isso? Enquanto eles estão mostrando Jesus aqui como homem, João está mostrando Jesus espiritualmente. Então, como divino, como Deus. Então, vamos continuar aqui, que pode-se dizer, os evangelhos de João é uma interpretação de Jesus. E a expressão, o que era desde o princípio, é o que nós precisamos entender agora. A expressão, o que era desde o princípio, é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho, que leva o seu próprio nome, o próprio nome de João. Então o evangelho leva o próprio nome de João. No princípio era o verbo. Está escrito em João, capítulo 1, versículo 1. Isso significa que o verbo, ele já existia antes que Jesus viesse nesse mundo. João fala sobre o verbo. Ele fala, no princípio era o verbo. Isso significa que o verbo já existia antes da criação. Antes da criação. Muitos não entendem isso, né?
do mundo ser criado, antes do mundo ser mundo, já existia Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já tinha o nosso Deus. Então, agora nos mostra o quê? Mas João nunca perde de vista o Verbo se fez carne. Olha aí. João fala assim, no princípio era o Verbo. Aí ele não perde de vista, ou seja, não perde a oportunidade de mostrar para nós que esse Verbo que ele está falando, que no princípio era o Verbo, ele está dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo, ele se fez carne, significa que ele fez carne e veio aqui fazer o que nós já vimos na palavra de Deus. Jesus veio buscar e salvar a todo quanto estava perdido, né? Mas se fez carne. Mas João nunca perde vista de dizer o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas ele ainda apresenta outro detalhe muito importante. Ele diz que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, ele disse assim que ele habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora, nós vimos assim, mas também foi visto pelas pessoas. Isso não é só o que João está dizendo, não é só a narrativa de João. Ele foi visto pelas pessoas neste mundo, conviveram com ele, inclusive crucificaram ele na cruz do Calvário. Então a reafirmação apostólica, que diz o apóstolo, reitera, que afirma na sua introdução do Evangelho o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos o tocaram da palavra da vida. Então Jesus foi visto, foi tocado, e o que nós podemos dizer que todos contemplaram? A presença do Senhor Jesus. Isso pode parecer até uma redundância, ou seja, pode ser, aparentemente, pode ser uma insistência, até desnecessária, nas mesmas ideias, e por isso que fala a palavra redundância. E redundância significa assim, uma insistência desnecessária nas mesmas ideias. Isso, alguém pode pensar assim, mas por que João escreve, no princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Parece até que seja uma insistência. Não, João quer deixar claro para nós entender que lá no princípio, antes da criação do mundo, antes de todas as coisas, Jesus já existia lá no céu. O Verbo se fez carne e veio, então habitou entre nós. E isso é uma comprovação da palavra de Deus. Vimos então com os nossos olhos, mas o propósito é mostrar muitas ênfases, ou seja, é necessário que nós então prestamos muita atenção, sem deixar dúvida alguma que o Senhor Jesus veio em carne a este mundo. Isso é uma prova, né? E que pode ser tocado pelos que com ele conviveram. E veja que a presença do nome de Pilato no credo dos apóstolos e no posicionamento dos acontecimentos do passado fala sobre isso. Ele sofreu sobre Pôncio Pilato. A Bíblia diz isso, né? Ele sofreu sobre Pôncio Pilato. Ou seja, ele padeceu nas mãos de um personagem da história. E logo o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Ou seja,
Jesus sofreu tudo isso, padeceu tudo isso, por quê? Por amor de mim, por amor de você. Essa foi a missão que Jesus veio a este mundo, buscar e salvar todos quanto estava perdido. Ponto 3. Uma crença herética. Crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto. Lembra que nós falamos de Cerinto, aquele homem que negava a Jesus em carne sobre a face da terra? Então, Cerinto significa negar a existência de Jesus. Então, nós vemos aqui que diz que João, ele passou os seus últimos tempos na cidade de Cerinto, ou seja, na cidade que morava este idólatra, esse herético, que negava a divindade de Cristo, Jesus ter o corpo físico. Então, Cerinto o doceta, esse homem, então, que era um religioso, que negava Jesus em carne, ele era um falso profeta, um herético, ensinava muitas heresias, negava a própria existência do corpo físico de Jesus. Então, cidade de Cerinto ou doceta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e os livros de Apocalipse, eles foram produzidos nas últimas décadas do 1º século. Pastor Arnaldo, mas quem escreveu o livro de Apocalipse? Foi João. Quem escreveu os livros, as epístolas, o Evangelho? Foi João. Então nós vemos que João escreveu tanto o livro de Apocalipse, escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas foram produzidas nas últimas décadas do 1º século. E nessa época, o docetismo, ou seja, docetismo era o ensinamento, era os seguidores de docetas, desse herético que pregava heresia. Então, nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos, ou seja, eles já havia se espalhado, já estava enraizado, pregando as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Por isso, o apóstolo, então, ele escreve de maneira direta a todo aquele que nega que Jesus veio em carne, não é de Deus. Então João, ele precisava então pregar esse ensinamento, mostrando que se a pessoa negasse que Jesus veio em carne, porque ele não era de Deus, não tinha o Espírito de Deus. Então João precisava deixar bem claro esse ensinamento da palavra de Deus. Veja então a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. Então olha a gravidade, olha a situação desse ensinamento que negava a existência do corpo de Jesus. Se Jesus não teve o corpo físico, então ele não morreu. Se ele não morreu, ele também não ressuscitou. Se Jesus não morreu, não ressuscitou, então se não ressuscitou, logo também não há esperança da nossa salvação. Então essa heresia, esse ensinamento terrível desses religiosos heréticos que pregava isso daí, negava o corpo físico de Jesus, eles pregavam esse ensinamento.
Jesus não tinha corpo físico, Jesus não morreu, Jesus não ressuscitou e não há salvação. Então, por isso que João deixava bem claro, através do seu verdadeiro evangelho do Espírito de Deus, dizendo que todo espírito que dizia que Jesus não veio em carne, não é de Deus. Mas aquele espírito que dizia que Jesus veio em carne, esse é do Espírito de Deus. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docetas de enganadores. Os docetas, expoente de tal crença, que são chamados de enganadores. João, então, declarou dessa forma, que esses docetas, eles eram os expoentes de tal crença, que são chamados do quê? De enganadores. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque docetas era uma corrente de pensamento negativo, que negava a existência do corpo físico de Jesus. Esses docetas. Então, era uma linha de pensamento, de pregação, de ensinamento dessa forma, negando a existência do corpo físico de Jesus. Agora no tópico de número 3, nós vamos entender como essas heresias se revelam hoje. Pastor Arnaldo, mas isso não foi lá no passado, não foi só no passado. Não, as mesmas heresias estão sendo pregadas hoje. Então precisamos tomar muito cuidado com os maus ensinamentos, contra os ensinamentos de heresias. Então olha o que nós vamos estudar agora. Como essas heresias se manifestam no nosso dia de hoje. Então, quanto ao nascimento virginal de Jesus, há movimento que nega o nascimento virginal de Jesus, como os mórmons, a Igreja da Unificação, e ensina que eles não foi gerado pelo Espírito de Deus. Pastor Arnaldo, mas ainda tem hoje? Sim, hoje. Às vezes nós olhamos os mórmons andando pela rua, muito bem vestidinho, gravatado, falando mansinho, mas você conhece os ensinamentos deles? Você sabia que eles negam a concepção de Jesus? Eles negam o nascimento virginal de Jesus e das marcas desse movimento que eles ensinam é a mesma coisa que praticava lá no passado, como nós vimos aqui, ó. É o mesmo ensino, só que é um ensino moderno, mas é o mesmo ensino de Cerinto. É um ensino moderno, é um ensino que eles pregam hoje, dizendo que José Smith é um profeta, que José Smith teve uma revelação de Deus, uma visão de Deus. Inclusive eles falam que Deus mandou José Smith porque Jesus fracassou. Eles dizem que o ministério de Jesus fracassou na terra. Por isso Deus mandou José Smith, que é o fundador da Igreja dos Mórmons. Então, olha aqui, ó. Eles negam a concepção, o nascimento virginal de Jesus, e é uma das marcas desse movimento. É uma marca desse movimento. Então, é o ensino moderno de Cerinto e os seus seguidores. Ou seja, eles pregam os mesmos ensinamentos que era pregado lá atrás por aqueles heréticos, por Cerinto, pelos adeptos daquelas religiões. Então, a Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus. O Antigo Testamento, lá no livro de Isaías, no capítulo 7,
no versículo 14, o seu cumprimento histórico no novo nascimento. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18, 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É isso que a palavra de Deus mostra. Quando o anjo anuncia a Maria o próprio nascimento, que era um fruto gerado pelo Espírito de Deus sobre o ventre de Maria. Como diz o anjo Gabriel, disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra. Quanto à morte e a ressurreição de Cristo, então nós falamos agora quanto o nascimento virginal de Jesus, que foi a virtude do Espírito Santo revelado para Maria através do anjo Gabriel. Agora nós vamos ver aqui quanto à morte e à ressurreição de Cristo. O heresiarca gnóstico do Egito, chamado de Basílides. Basílides era um professor que fundou uma escola do gnotismo. Olha que coisa, né? Professor um professor que fundou uma escola do gnotismo. Nós vamos entender isso só para nós entendermos aqui o que era gnotismo. Gnotismo era uma pessoa herética, ou seja, uma heresia, que pregava heresia. Ele era um herético que ameaçou o próprio evangelho. O gnotismo era uma seita religiosa, um ensinamento que pregava heresia, que ameaçou o evangelho de Cristo. E nós vemos então aqui que diz que esse homem, Basílides, ele foi então esse professor que fundou uma escola do gnotismo. Que o gnotismo é uma heresia que ameaçou o evangelho de Cristo, ou seja, é uma doutrina falsa, um ensinamento falso que ameaça o evangelho de Cristo, tira as pessoas da presença de Deus. A paz do Senhor também, nosso irmão José Francisco, seja bem-vindo, irmão. Então, a heresia ameaça o evangelho de Cristo, o ensinamento errado, a doutrina mentirosa, as pessoas pregam aquilo que não é Bíblia, que não está na palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Às vezes as pessoas inventam uma doutrina, criam uma doutrina, isso pode se tornar uma heresia, um ensinamento mentiroso, enganador, que tem às vezes tirado as pessoas do foco da verdadeira comunhão com Deus e leva a pessoa às vezes a seguir uma religião, uma doutrina que não é do nosso Deus. Então, esse professor, esse Basílides, ele negava a crucificação de Cristo e dizia que Simeão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado. Olha que coisa, hein? Que coisa, um professor que fundou uma escola de gnotismo, fundou uma escola
de falsos ensinamentos de religiões mentirosas e começou a negar, negar a ressurreição de Cristo. Ele dizia então nas suas pregações, nos seus ensinamentos, que Jesus não foi crucificado, negava a crucificação de Cristo, dizia que Simeão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado. O que populacho tomou por Jesus, ou seja, populacho significa multidão. Ele dizia que Simeão, o sirineu, ele transfigurou-se equivocadamente, transformou-se equivocadamente, foi crucificado, e o povo, a população, a multidão, fez o quê? Ele disse, o populacho, ou seja, a multidão, o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, ou seja, no ensinamento dele, na heresia dele, na doutrina mentirosa dele, ele dizia que enquanto Simeão estava sendo crucificado, Jesus estava lá no céu vendo a crucificação de Jesus, que era como fosse um sósia de Jesus aqui na terra, Simeão. Então, olha o tamanho da situação que as pessoas fazem para negar o corpo físico de Jesus sobre a face da terra. Assim sendo, Cristo apenas, ele presenciou a crucificação de Simão, o seu suposto sósia. O Alcorão, então, vou parando um pouquinho aqui. Agora vamos voltar lá. Por isso que João precisava mostrar, enfatizar, que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Aquele que não confessa que Jesus veio de carne, que Jesus veio em carne, não é de Deus. Agora então, preste bem atenção. Agora dá para nós entender mais um pouquinho melhor porque João enfatizou, porque João destacou, mostrou muito para nós sobre isso. O espírito, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Então, por causa dessas doutrinas mentirosas, desses falsos profetas e falsos ensinadores. E por isso, então, nós vamos entendendo melhor a palavra do nosso Deus. Assim sendo, Cristo, apenas ele presenciou Simeão ali sendo crucificado, porque ele era o seu sósia. Esse era o ensinamento desse professor. O Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte, de autoridade espiritual, ele declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Olha aí, mais um ataque contra a verdade da palavra de Deus. O livro de Alcorão. O que é o livro de Alcorão? Igual nós, cristãos, nós temos a Bíblia, os muçulmanos têm um livro chamado Alcorão. É como se fosse a Bíblia deles. Então, no livro deles, o Alcorão, o que é o livro sagrado deles, os muçulmanos e a sua principal fonte de autoridade espiritual deles, ele declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Olha o ensinamento. Por isso, mais uma vez, que nós vamos entender porque João ensinou e destacou tudo aquilo, né? Nas notas explicativas de
rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Olha aí. Nós vimos um professor lá, que fundou a escola do gnotismo. Ele ensinava que Jesus não morreu. Ele ensinava que quem morreu lá foi o Sirineu lá, o Simeão, que era o sósia de Jesus. Agora, no livro de Alcorão, aparece também dizendo que Jesus não morreu. Quem morreu lá foi o seu sósia, que foi levado na cruz no lugar de Jesus. Isso se aparece na ideia de Belízides. Essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e de fato histórico. Então eles querem contrariar a palavra de Deus, né? Eles querem contrariar toda a história do passado, todos os ensinamentos bíblicos e tudo o que nós conhecemos da palavra do nosso Deus. A Bíblia ensina que Jesus morreu e, além de Jesus ter morrido dentre os mortos, ainda a Bíblia fala que ele ressuscitou. Além dele ter morrido, ele ressuscitou dentre os mortos. Isso é o que nós podemos encontrar lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 3 e 4. Então a Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou ainda de dentro dos mortos. O último ponto que nós vamos estudar nessa noite é a confirmação histórica. Confirmação histórica. Vamos ver aqui. A confirmação bíblica e histórica da morte do Senhor Jesus é fato incontestável, ou seja, algo que ninguém pode contestar. É algo incontestável. Se nós prestarmos bastante atenção, a palavra incontestável é aquilo que não pode ser negado. Então, o fato não pode ser negado. Então, o que nós encontramos é isso, a história da morte de Jesus, isso é um fato incontestável, algo que ninguém pode negar. Historiadores não cristãos, judeu e romano, eles então atentaram à morte de Jesus. Por exemplo, Flávio Joseto, historiador judeu, lá na década do ano de 37 e 100, década de Cristo, ordenou que a crucificasse os que havia amado durante a vida, não o abandonaram depois da morte. O historiador também revela dessa forma, né? Aqueles que havia amado Jesus em vida, não abandonaram mesmo depois da sua morte. Nossa irmã Kennedy Oliveira, Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa live. Os irmãos vão compartilhando essa live, irmão, e essa live ela pode ser estendida também para todos que estiver no teu perfil. Então compartilhe e comenta aí, tá bom? Deus abençoe e curte. Então Flávio Joseto fala sobre isso. No final ele fala que aqueles que diz que acusaram no perante Pilato, e este ordenou que a crucificasse. Eles falam isso, aqueles que acusaram Jesus, depois ordenou Pilato ordenou que crucificasse. E os que havia amado durante a sua vida, eles não abandonaram Jesus nem depois da sua morte. Também o historiador romano Tácito, lá nos anos 55 e 117 década de Cristo, ele também escreveu:
aquele que quem levava o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Ele também descreve dessa forma, ou seja, afirmando, né? E a Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, que ele ressuscitou, ele se apresentou vivo, como nos mostra a palavra do Senhor Jesus no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3. Então, é muito importante nós olharmos para a palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus e não aceitarmos esses ensinamentos falsos, dos falsos profetas, falsos enganadores, que pregam heresias em vez de pregar a verdadeira palavra de Deus. E nós precisamos tomar muito cuidado. Não podemos aumentar, não podemos acrescentar e não podemos tirar nada do que está na palavra de nosso Deus, né? Irmã Salete também, Gaspareto, a paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa live. Ah, pastor Arnaldo, mas acrescentar uma coisa boa não é errado. Não, a Bíblia não quer que você acrescenta. Nós não podemos acrescentar. Nós não podemos tirar, mas também não podemos acrescentar. A Bíblia é completa, a palavra de Deus é completa, né? Por isso que nós não precisamos acrescentar nada, né? Nossa conclusão dessa noite. As expressões, o verbo se fez carne e Jesus, Cristo veio em carne. Isso significa uma resposta aos docetas, aqueles que pregavam heresias, as falsas religiões, os falsos ensinamentos, que são os docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Senhor Jesus, ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem. Então, o pecado entrou no mundo por um homem, chamado Adão. E Jesus, então, se revestiu do corpo físico, veio a este mundo, venceu o pecado. Por isso que Jesus veio também em corpo humano. Por isso que a Bíblia diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o pecado entrou no mundo por causa de um homem, e pela justiça de Deus ele tinha que ser vencido também por um ser humano. Por isso que Jesus veio em carne. Jesus se encarnou, se fez homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como um homem. Então aí está o que a palavra de Deus mostra para nós, o que a Bíblia Sagrada nos afirma. O pecado veio ao mundo através de um homem, que é Adão. Jesus então veio também em forma de homem e venceu o pecado em forma de homem, venceu o pecado. Jesus não pecou. Pastor Arnaldo, e nós? Tem alguma outra pessoa que não peca? A Bíblia diz que se eu disser ou você disser que nós não pecamos, já estamos cometendo pecado. O único que não pecou foi Jesus, foi o nosso Deus. Então não existe santarrão no nosso meio, não. Todos estão sujeitos ao pecado e cometem o pecado. A paz do Senhor também, nossa irmã Aparecido Gonçalves Nunes, Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa live. Os irmãos, compartilhem essa live, compartilha para que possa alcançar mais perfil possível para nós levarmos a palavra de Deus, amém? Todas as quarta-feiras estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Já estamos encerrando, então vamos agradecer a Deus. Encerramos assim nessa noite mais uma lição de número 3,
quarta-feira, se Deus assim nos permitir, vamos estar estudando a lição de número 4, por esse mesmo perfil, às 19 horas, quarta-feira. Lição 4, Deus é triuno. É o que nós vamos estudar na próxima lição. Deus é triuno. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite, Senhor Jesus, por mais esse estudo, por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio, meu Deus, que o Senhor tem nos dado. Pai querido, abençoa todos os nossos irmãos que estão conosco, abençoa aqueles que já estiveram também, ó Deus. Pai, em nome de Jesus te peço a tua bênção em favor de cada lar, de cada família, em favor, meu Deus, de todos esses que estão conosco nessa noite, Pai, por todos aqueles, meu Deus, que também vão no decorrer dos dias, da semana, dos meses, dos anos, acompanhar esta live através também, ó Deus, do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, Senhor Pai. Ó Deus, muito obrigado, assim eu te peço e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Irmãos, daqui a pouquinho essa live estará lá no YouTube, nosso canal Arnaldo Gasparetto. Vai lá no nosso canal, compartilha. Já faz mais de 6 anos que nós vemos postando de todas as semanas o nosso estudo bíblico. Então nós temos estudo bíblico lá desde 2019, postado ali. Então compartilha, vai lá no nosso canal, aciona aquele sininho, porque todas as lives que nós postar lá, você vai receber de primeira mão já a notificação do próprio YouTube. Então assina o nosso canal lá, Arnaldo Gasparetto, e comenta, compartilha, peça para mais pessoas também assinar o nosso canal, Arnaldo Gasparetto. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela tua participação. Ajuda a divulgar esse estudo bíblico de todas as quarta-feiras, porque vai para o Brasil inteiro e vai também lá para o país do Moçambique, e muitas pessoas que estão nos vendo para a honra e glória do nosso Deus. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Muito obrigado pela tua participação. Divulga essa live. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a próxima quarta-feira, a partir das 19 horas. A partir assim, às vezes, sempre 5 ou 10 minutos antes, né? 10 para 7, tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua participação.